Oi, amigos do canal! Bom, eu vou copiar o começo de Felipe Noronha e dizer que o Santista não tem nenhum dia de paz. E mais do que o Santista, o produtor de conteúdo Santista, eu estava aqui vendo Dark, por exemplo. O que você estava fazendo, Felipe, hoje? Eu estava vendo Ozark agora, depois de um dia longo de trabalho. Então, também trabalhei hoje, por exemplo, trabalhei com o jogo do Barcelona, de manhã tivemos Leeds United. E aí depois, você pensou em fazer o quê? Estava vendo uma sériezinha, tomando uma cervejinha, esperando o tempo passar. Tranquilo. E aí, o que aconteceu? E aí, o UOL publicou que o nosso querido goleiro, como diriam nossos amigos da Santos Depressivo, LeBron James magro, né, desnutrido, sei lá, está nos Desnutrido. processando, pedindo a rescisão de contrato. Bacana, para quem não. Bacana, legal, legal, muito obrigada. Super. Para quem não viu o Everson aí, ele pediu a rescisão por conta da redução salarial depois de 3 meses, como Felipe e eu, vários canais já tinham alertado o torcedor, depois de 3 meses com a diminuição, qualquer jogador pode vir a pedir essa rescisão, porque está na justiça, que após o terceiro mês isso pode acontecer. Só que a gente está vendo isso acontecer no São Paulo, no Corinthians, no Vasco, em inúmeros outros times, no Cruzeiro, e isso veio acontecer bem no Santos. Felipe, o que pode ocasionar isso? Primeiro, o que você achou dessa opção do Everson? Eu achei, infelizmente, correta, porque são 5 meses de direito de imagem que ele alega que não recebe. A questão salarial em CLT, outro tempo ainda, que eu não tenho de cabeça, mas já acima de 3 meses, como você disse. E o cara tem uma proposta, obviamente, que é do Atlético Mineiro, a gente não tem a menor dúvida disso. E o problema é, a redução salarial do Santos em meio à pandemia foi de 70% sem um acordo escrito. Então, a menor possibilidade do Santos ganhar essa questão na justiça. E você acha que isso vai levar outros atletas a fazerem o mesmo? Não tenho a menor dúvida. Peço, inclusive, que eu, você e todo mundo não só cantemos juntos, já diria o Jota Quest, como ajoelhemos e rezemos para o Lucas Veríssimo não querer seguir este caminho. Porque se ele quiser seguir este caminho, a gente entra em falência no minuto seguinte que o Benfica levá-lo. Bom, é exatamente essa outra notícia que a gente ia falar hoje também. O Lucas Veríssimo aí, quem não viu, Jorge Jesus foi. Não sei se vocês sabem, mas Jorge Jesus saiu do Flamengo e ele foi pro Benfica e está na capa de qual jornal? O grande jornal lá. Eu vi Eu, essa capa em todo eu lugar. acho que é o jogo. Acho que é o jogo. A bola, alguma coisa assim. A bola, tem a bola também. Isso. E Nomes aí, originais, né? Difíceis. é para ser bem português, né? Nesse sentido, assim, mostrar o que se trata o jornal. Bom, e está lá escrito que um dos pedidos do Jorge Jesus, ele falou, gente, sem querer a gente pegou o zagueiro errado do Santos, não era isso que a gente queria. Mentira, ele não falou isso. E falou que ele tá afim do Lucas, tá afim de ter o Lucas Veríssimo, contar com o Lucas Veríssimo. Você acha, eu sei que é uma resposta talvez mais fácil, mas o que faz mais falta? Seria o Everson ou o Veríssimo? Cara, o pior é que não é tão fácil assim. Porque se a gente parar para pensar, Em reserva, talvez. tem reserva. O Luiz Felipe é um bom zagueiro. Passaria a ter só meninos, moleques mesmo da base na reserva dele, do Luiz e do Luan. Ainda um time que tinha Veríssimo, Gustavo Henrique e Aguilar até outro dia. Agora, o caso do Everson é um pouco mais grave para mim, porque eu acho o Vladimir bem abaixo do nível de time de Série A. E os outros dois meninos, que não são tão mais meninos, o John e o João Paulo, estão aí na base, no profissional, vindo da base há muito tempo, nem são tão mais meninos e nunca jogaram. Sim. Então, é muito complicada a situação no gol. Eu acho ainda pior, mesmo o Everson não sendo o melhor do time, que é o caso do Veríssimo. E você, por exemplo, você como torcedor, se arrepende de ter mandado o Vanderlei embora hoje? Não, mas não é porque eu acho o Vanderlei melhor ou pior que o Everson. É porque eu acho que, de fato, a fase dele tinha passado no Santos e tá tudo bem você vendê-lo. O problema é que o preço não foi bom, né? E você não se preparou para manter um substituto. Você tinha que Sim. ter um goleiro, é uma posição em que o substituto, ou o seu goleiro, no caso, fica por bastante tempo. Até o Felipe, popularmente conhecido como mão de alface, teve tempo. O Rafael teve tempo. Veio o Vanderlei, ele teve tempo. Até o Aranha teve tempo. O Everson vai sair depois de menos. Um ano e pouco, não deu nem um ano e meio, porque ele ganhou uma vaga no meio do ano passado. Então, assim, é muito pouco tempo. O que é o planejamento?
você garantiu o que está escrito no contrato. O contrato é pague, não pagou. Então o Everson tem razão. O Santos só não se planejou. E aí eu até me antecipo a qualquer pergunta sua e peço desculpas, mas você já vê nas redes sociais. Ah, o Rafael, então, vamos atrás do Rafael. O Santos não pode contratar. O Santos não tem dinheiro. É por isso que o Everson está indo embora. Então, assim, não vai vir ninguém. E até onde você acha que os times estão mais preparados que o Santos para poder pagar? Porque a gente sabe que o Atlético está com um grande investimento, até porque trouxe vários jogadores além do Sampaoli, mas o que está diferenciando a gestão dos outros times para a gestão do Santos? Nesse sentido de salários. Sim, tem um ponto importante na questão do Atlético, a gente pode até lembrar do Inter, pegando o Yuri Alberto, que tem investidor por trás. Investidor investe e se não der lucro, vai embora. Como foi o Santos com o Sonda, por exemplo, ali em 2009, 2010. Então, assim, não há uma certeza. Eles estão apostando que ao reforçar e com o dinheiro de investidores, eles vão conquistar títulos, consequentemente isso dá dinheiro. Mas não há uma certeza. A diferença é que a gente só vai enxergar isso à frente. O Santos está já no caminho do Cruzeiro, que tinha dinheiro, contratou Deus e o mundo, não pôde pagar, afundou, caiu. O Santos já não pode pagar. Para afundar e cair, é o próximo passo. E eu não estou falando, cair o rebaixamento, é cair do desastre mesmo. Só que o rebaixamento faz parte desse processo, porque se não tiver elenco, né, você vai cair no brasileiro. Não tem muita solução, não tem como se salvar. E qual é a culpa do São Paulo nisso? Você acha, por exemplo, eu tive até uma entrevista bem legal que você também comentou com o Calil essa semana, e ele me mostrou pontos que eu nunca tinha pensado. Que o São Paulo talvez foi uma ótima coisa, assim, o brilho que a gente teve no futebol, a gente nunca não tinha faz muito tempo, mas hoje o legado do São Paulo, a gente percebe que o Santos não tinha capacidade, que era muita areia mesmo para o nosso caminhãozinho. E hoje a gente vê desde Aguilar, como o Venuto, como o Luan Pérez, como o Cueva, como o Uribe, como inúmeros jogadores que o São Paulo trouxe, que hoje a gente, teoricamente, está pagando. Só que esse é o ponto, não estamos pagando. Você acha que hoje tem um legado muito grande mesmo do Jorge Sampaoli? Eu acho que a gente tem até o costume de falar o Sampaoli trouxe. Quem assina o contrato é o Pérez. Quem assinava o contrato antes era o Modesto. Quem assinava o contrato antes era o Laor. O presidente traz, o técnico sugere. Se o presidente é inteligente, e não é o nosso caso, ele fala, não vou pagar. Ah, você quer o Uribe? Dane-se, eu não vou pagar. Ah, mas o técnico vai embora se ele não pagar. Dane-se. A gente precisa lembrar que no começo de janeiro em janeiro, começo de 2019, quando o São Paulo chegou, a primeira coletiva, ou logo na primeira semana, ele falou: eu pensei que tinha dinheiro aqui. São Paulo não é burro. Alguém prometeu para ele ter dinheiro. Se prometem para o cara ter dinheiro, ele vai pedir. O técnico pode pedir, o Dorival pedia, o Cuca pedia, o Jair Ventura pedia alguém. A diferença é que o Pérez resolveu, não, eu vou contratar todo mundo, então eu vou pagar 26 milhões no Cueva, eu vou pagar sabe Deus quanto no Brian Ruiz, que é pré, mas enfim, é gestão Pérez, vou pagar sabe Deus quanto no Uribe. Você tem que ter o pulso de falar, não vou contratar. Ah, mas o técnico era a nossa esperança. Verdade, ele fez um milagre com jogadores que ele não trouxe. Quem estava aí já? Sacha. Quem estava aí já? Veríssimo. Quem estava aí já? Pituca. Aí você pode acrescentar o Soteldo que ele trouxe, deu certo. Olha o legado do Soteldo, é grande. Marinho, Eu né? acho assim, exato. Você tem que ter não só o presidente, como todo um grupo que faz análises técnicas, que é preparado para isso, e falar, não importa se ele quer o Cueva, o Uribe, o Noronha, não contrata. Esses caras não têm condição. Eu não tenho condição de jogar no Santos. É só para não ficar falando, citando vários jogadores como se eu estivesse culpando os caras. Então, assim, o presidente assina. Então, o legado de 2019 para 20 é o legado do Pérez. O legado do São Paulo é o campo, que não existe mais porque a gente trocou o técnico. E aí não é culpa do Gesualdo, não é ser melhor ou pior, é ser diferente. É ser diferente. Então, para mim, isso de falar que o São Paulo deixou um legado de contratações caras, eu acho não. Eu acho, e não é defender o São Paulo, ele foi embora. Ele que se vire lá, sou fã, mas não treina meu time. Para mim, o legado é o do Pérez, que falou: você quer um jogador de 90 milhões? Pode assinar. Um oitavo goleiro só porque ele joga com os pés? Vou assinar. E hoje não paga. E por que ele não paga? Porque ele sabe que em 5 meses ele perde a eleição, ele ou o candidato que ele lançar. E para quem vai ficar a dívida? Para quem for o maluco que for eleito. E aí o Pérez o quê? Se livra. E você acha, então, que a maior
culpa que a gente pode estar colocando pelo Veríssimo, pelo que está acontecendo, é da gestão? Sim, porque se a gente parar para pensar, por que precisamos vender o Veríssimo se ele de fato for para o Benfica, ou para a Sampdoria, Udinese, Watford, todo mundo quer o homem porque ele é bom. É, é a culpa de quem assinou o Felipe Aguilar, vendeu e esse dinheiro sumiu. É a culpa de quem assinou o Kleber Reis, gestão passada ainda, até hoje não pagou. É quem não pagou o Soteldo, a gente deve para o Ashpato. É quem não pagou o Luan Pérez, devemos para o Bruges. É a gestão que está devendo, né? Se a gente tivesse pago esses caras, não precisava hoje estar desesperado rezando por esse dinheiro do Veríssimo. Porque a gente só vai vender o Veríssimo, se de fato vender, para cobrir dívida. E o pior, não cobre tudo. Continuaremos devendo. Talvez se livre da questão do Hamburgo na FIFA e aí entra do Bruges. Ah, mas aí tem um dinheiro a mais, você paga o Bruges. Vem o Ashpato, vem o Atlético Nacional, sei lá, deve ter, veio o Krasnodar, a questão do Pachuca do Cueva. Então, assim, isso é gestão. É você assinar contratos, não pagar, isso vai se acumulando. Para mim, é gestão. Sim, e agora é só para você explicar aqui para as pessoas do meu canal. Então, o Everson ele sai totalmente de graça por conta da Sim, nesse caso, rescisão. sim, se ele conseguir essa vitória na justiça, sai, porque o Santos ainda Independente vai dos ficar. contratos. Se o contrato for Não, mais acaba. 3 O Santos anos. ainda vai ficar devendo a questão dos salários atrasados, direitos de imagem atrasados, e ele vai de graça. Aí o Santos pode tentar entrar na justiça, tentar que o jogador forçou. A gente tem um exemplo do caso Oscar no São Paulo, e o São Paulo perdeu. Enfim, você consegue tentar justificar na justiça. Só que quando você deve 5 meses de direitos de imagem, a possibilidade de vitória é ínfima. Então, assim, o Everson, se eu não me engano, teve proposta do Galo, ou sei lá de quem, no começo do ano, não vendeu e agora vai sair de graça. Ou seja, mais uma situação em que a gente podia ter faturado um pouquinho e vai faturar nada. Porque, assim, honestamente, eu torço para estar errado. Mas eu duvido que o Everson perca essa questão da rescisão na justiça. Você acha então que todos os jogadores, se tiverem uma proposta, devem fazer isso? Se tiver uma proposta para ir, você acha que os jogadores fazem isso? Eu não vejo jogadores fazendo isso sem ter a proposta. Até porque os clubes do Brasil não estão na melhor fase possível para comprar qualquer pessoa. Eu compacto do que você está falando, compacto da sua ideia, mas abre um precedente se ele ganhar na justiça para o cara sair e ficar livre. E se o cara sai e fica livre, ele não necessariamente precisa ir para o Brasil, né? Ele pode se vender para uma. Se vender, eu digo, vender o produto, fazer uma propaganda Sim. própria para a Europa, para um time pequeno, médio da Europa, para os Emirados, para a Arábia, fica mais fácil. Eu vou pegar um exemplo do Giamota. O Giamota a gente não vendeu para o Fortaleza. Se o Giamota enxerga essa saída do Everson como possível, aí a gente teria que ver o que ele tá devendo, o Santos deve para o Giamota, não sei se deve, o Giamota vai de graça para o Fortaleza. Não precisa ser para um grande mercado. Ele simplesmente fala, tô livre, vem cá, e faz a propaganda. É que o caso do Everson foi facilitado e valia para ele ser o primeiro a se arriscar na justiça, porque se der certo ele tem a proposta. Se ele ganha, os outros não precisam nem ter. Eles vão falar, vou ganhar de qualquer jeito e depois eu me viro. O Everson é ingrato? Ou ele é Eu, correto? eu, eu vou Porque a gente falou continuar no que muito eu... disso quanto ao Yuri, né? Dessa ingratidão. E Sim. aí você até e a Anitta estavam um pouco bravos com essa questão. O Everson Uhum. te deixa bravo? Não, então, esses são dois lados. O que eu ia falar, eu continuo no meu discurso de que é a gente que ama o time, o jogador não liga, se é o Santos, se é o Fortaleza, se é o Ceará, se é o Corinthians, para ele é a mesma coisa. São raríssimos os jogadores que pensam diferente, mas assim, raríssimos, raríssimos, é menos de 0,0000,0000%, é coisa minúscula. Ao mesmo tempo em que eu, por mais que eu seja frio e prefiro analisar em campo e tal, eu olho para o meu time e falo, meu Deus, eu não tenho um goleiro. E aí bate uma vontade de culpar o cara. Mas quando você vai analisar, não, o culpado é o presidente, é a diretoria, isso diminui. Não acho certo, eu não acho legal, não acho moralmente aceitável, mas ilegal não é. Então eu não posso falar que o cara tá errado. Ingratidão é curioso assim, porque assim, no caso do Everson em específico, não é como se ele fosse menino da vila, ou como se ele tivesse conquistado algo pelo Santos, ou mais ainda, como se ele tivesse carinho da torcida do Santos. Isso ele não tem. O Everson não é um cara querido pela torcida do Santos. Eu gosto Até dele, porque outros ele pega um lugar de uma pessoa que sim é querida. Devemos muito ao Vanderlei. perfeitamente, ótimo. Ele ainda tem esse detalhe no caso do Everson. Então ele não tem muito motivo para olhar para cá e falar, não, o Santos me deu grandes coisas. Não deu.
e aí a ingratidão ainda diminui. Eu realmente não vejo, no caso específico do Everson, nem motivo para a gente falar que é ingratidão nem nada. Mas, claro, isso é só o que eu penso. Eu respeito quem acha que ele é ingrato. O cara tá indo embora do meu time, xinguem à vontade. Bom, para finalizar, Paulistão começando quarta-feira. Você tá com medo? No Paulistão, não. Tô com medo do brasileiro. O brasileiro eu temo pelo pior, porque o Paulistão, assim, honestamente, a gente vai passar de fase, e aí nas quartas, sei lá, que caia nas quartas, mas Oeste ou Água Santa é muito difícil. E se você cai numa semi num clássico, tá tudo bem, você cai num clássico, você fala, não deu. No brasileiro, não, né? No brasileiro é quarta, domingo, sem descanso, jogando contra times muito melhores. Aí eu tô com muito medo. E não foi por último, então, a crise interna com certeza vai mostrar, né? Eu acho que é diferente você segurar um time que tá bem, um time, tipo, tudo bem. É igual as pessoas estão falando, o Flamengo não tá jogando também, por conta do Jorge Jesus não decide. E a gente viu isso em campo. O Flamengo estava sentindo o Jorge Jesus indo embora. Então, você acha, eu também acho, imagino que você acha, que o Santos vai sentir que essa bagunça vai ir para campo. E o meu receio é Marinho, são as pessoas que normalmente falam, né? Mesmo Marinho ou Pituca colocarem. E voltando na questão de técnico, novamente, que bom que temos Gesualdo nesse momento. Porque se tivéssemos outro técnico, talvez a crise aumentaria em questão pública. Não que ela não seja grande. Concordo. Para quem disse que eu não gosto do Gesualdo, tá aí. Eu acho o momento perfeito para o Gesualdo estar na Vila. É um cara calmo, é um cara que não costuma ir para a mídia para reclamar, é um cara que trata os problemas de forma interna, é o cara perfeito para esse momento. O problema é o que ele vai ter para colocar em campo. E eu não estou falando, porque ele vai escalar o Arthur Gomes, que não, não é isso. Ele talvez não tenha outro jogador. Sim. Ele talvez tenha que botar os meninos na zaga. Ele não tem lateral esquerdo reserva. Ele não tem opção de meia. Ele não vai ter jogador. Ele não vai ter goleiro, né? A gente tá falando do goleiro, eu quase esqueci o goleiro. Quase não vai ter goleiro. Então, assim, o coitado vai ter que resolver uma crise interna com jogadores insatisfeitos, quieto, porque ele não vai te falar na mídia reclamando. Resumindo, a gente tá ferrado. A crise vai ser exposta em campo e, olha, é que o Santo André perdeu 25 jogadores na pandemia. E tem Perdeu 5 com coronavírus. E eles com corona, exato. Então, assim, é difícil que quarta-feira o desastre venha. Mas o desastre tá assim, batendo na porta. Tô chegando. E vai chegar. Não vai ser quarta e não vai ser domingo. Mas na outra quarta, ou no outro domingo, quarta de final e semifinal do Paulista, vai escancarar. É uma chance enorme. E vou dizer um negócio, que é triste. Eu tava pensando isso, eu fui tomar um banho pós-gravação do meu canal. Vamos relaxar. Agora ele vai tomar outro agora. Basicamente. E eu pensei nisso tomando banho, eu abri o YouTube para ver os comentários. O primeiro que eu vi, nossa, é isso. Se a gente ganhar o Paulista, é a pior coisa. Porque a torcida vai falar: olha lá, e conquistamos, calamos os críticos. E o Pérez vai falar: eu dei um título. Porque tem muita gente que acha que o presidente tem que ser julgado pelos títulos. Eu não acho isso. E aí vai criar-se uma. Uhul, somos fortes, mesmo sem Veríssimo, sem Everson. Só que a realidade vem logo depois, quando não tiver salário em dia, quando começar a perder jogo no Brasileiro. É triste, porque eu quero ser campeão, mas talvez o título seja a pior coisa. Só para resumir o que eu penso disso, o Cruzeiro foi campeão mineiro ano passado, e vocês sabem onde o Cruzeiro está hoje. E, se eu não me engano, anteriormente do ano da queda do Cruzeiro, ele foi campeão da Copa do Brasil. E eu lembro muito, você falou isso, antes da parada, se eu não me engano, da Copa, a gente estava com o Jair Ventura e a gente foi o único jogo fora de casa, a gente ganhou do Fluminense com um gol, e foi isso que manteve o Jair Ventura. E aí a gente esperou uma parada para que depois a gente voltasse, para que depois que a gente percebesse que o Jair Ventura não fazia sentido do Santos. E outra coisa relacionada a isso, até com a entrevista do Calil, ele falou uma coisa muito interessante, é igual político mesmo de cidades e tal. Você não quer fazer saneamento básico, você não quer fazer uma coisa embaixo da terra, você quer fazer uma ponte do nada a lugar nenhum. Eu achei isso demais. Então você não quer simplesmente falar, olha, eu reestruturei, hein? Não, eu quero falar, eu trouxe o Robinho, eu ganhei. Então, às vezes, você joga tudo pro alto para mostrar alguma coisa. E é o que o Santos está passando. É isso. Se a gente for campeão paulista, o Pérez vai jogar isso na cara de todo mundo. Olha só como eu fiz certo. Quando na verdade não é. Então, eu li a sua coluna no Imparcialmente Santista no Diário do Peixe, vi o vídeo, e esse trecho, que bom que você citou, porque foi o que mais me chamou a atenção. É isso, é um bom resumo, é um resumo didático. Às vezes o pessoal acha que você explica difícil. Não, é isso. O cara não vai transformar
financeiramente o clube, porque estar em dia não vira notícia. O cara vai trazer um cara caro, um jogador caro, vai tentar conquistar uma tacinha, porque é isso que vai fazer a torcida acreditar que está certo. A gente corre esse risco com o Pérez e nosso futuro, amigo, olha, você perguntou, para mim a pergunta dessa entrevista, desse bate-papo nosso foi, você tá com medo? Eu tô com medo, é isso. Bom, gente, e aí, o que você vai fazer agora? Conta para terminar o domingo. Continuar com medo, pensando neste glorioso time que a gente escolheu torcer. Perfeito, com essa linda frase, Felipe Noronha quis, obviamente você conhece, se você não conhece, não sei quem é você. Eu vim de Santos, se inscreva, vai estar aqui embaixo, você é maluco de ele, vai daqui a pouco chegar aos 100 mil inscritos logo, muito rápido, muito rápido. E eu vou chegar aos 20, eu tenho certeza que esse ano 100 Eu sou um desses, eu sou um dos 20. E eu sou um dos 100 mil. Então é isso, muito obrigada, Felipe, e até uma próxima. Se você puder me chamar para alguma coisa legal, eu te agradeço, tá? Sim, mas então, eu tento chamar para as coisas legais e o problema é que elas não existem. E aí a gente conversa sobre crises, porque pelo menos a gente bota o papo em dia. Tá bom, tchau, muito obrigada.